Vamos trabalhar então agora os órgãos executivos, o nosso item de número 2, né? Os órgãos executivos de trânsito. Vamos trabalhar agora os órgãos executivos de trânsito. E o que você precisa memorizar dentro dos órgãos executivos de trânsito, moçada? Primeiro aspecto técnico que você tem que se lembrar é o seguinte. Dentro dos órgãos executivos, eu tenho que bater primeiramente o DENATRAN, e depois nós veremos o DETRAN e também o órgão executivo municipal. Tudo bem? Então agora a gente vai começar falando um pouquinho a respeito do DENATRAN. E, moçada, o DENATRAN, ele está previsto ali no artigo 19 do Código de Trânsito Brasileiro, com as suas respectivas funções, claro. Tudo bem? Está lá no artigo 19. É lá que você encontra as atribuições do DENATRAN. E como nós já conversamos sobre, deixa eu até colocar aqui já para você, o DENATRAN, ele é o órgão executivo máximo, ele é o órgão executivo máximo da União. Tudo bem? Guarda esse máximo no que diz respeito à executiva, hein? E aqui para nós só importa as atribuições, a composição, como se dá, tudo isso é regulamentado por resolução, pessoal. A gente não precisa perder muito tempo no que diz respeito a essa parte voltada ao DENATRAN. Ok? Dentro das funções, ó, eu separei algumas funções importantes do DENATRAN para a gente conversar aqui. Então vem comigo. Olha só. Então, dentro das atribuições, será a atribuição do DENATRAN, primeiro, cumprir e também fazer cumprir a legislação no âmbito da sua circunscrição, no âmbito da sua atuação, claro. Até aí tá de boa. Daqui é a função de todo órgão de trânsito, a gente nem precisava ficar falando isso aqui para você. Mas tudo bem. Moçada, estabelecer procedimento. Olha a nomenclatura. Se é estabelecer procedimento, repare. Se é estabelecer procedimento, isso é função executiva. Percebeu? Estabelecer procedimentos. Pedro, mas procedimentos relativos a quê? A duas coisas. Estabelecer procedimentos relativos a condutores e também em se tratando de veículos. Então, olha só. Estabelecer procedimentos relativos a condutores, por exemplo, formação, não é? Perceba que aqui é estabelecer procedimento, não é normatizar, né? Então, tudo relativo a condutores propriamente ditos. Eu vou até melhorar isso aqui, eu vou colocar o seguinte, ó, condutores junto com a sua CNH. E também estabelecer procedimentos relativos a quê? A veículo. No caso do veículo, o quê? Nós temos o CRLV, que é o licenciamento, e temos também o CRV, que é o registro. Então, estabelecer procedimentos relativos a condutores, Pedro, como que eu tenho que fazer para tirar a PID, a Permissão Internacional para dirigir? Os DETRANs regulamentam isso mediante a atuação do DENATRAN. Tudo bem? Além disso, expedir documentos. Esses documentos são documentos tanto dos condutores quanto dos veículos. E aí, a lei fala o seguinte: expedir documentos mediante delegação. Delegação para quem, Pedro? Dos DETRAN. Então, repare que quando a lei cita expedir documentos mediante delegação, quem vai fazer isso? Na verdade, hoje, a gente sabe que será o DETRAN. Tudo bem? Nesse caso, expedir PID, CNH, PPD, licenciamento e registro, tudo isso ficou a cargo hoje dos DETRANs. Legal? Próximo aspecto relevante aqui para nós. Organizar e manter. Letra D. Organizar e manter alguns bancos de informações. Quais são eles? Esse você tem que se lembrar. Organizar e manter o RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados. Quer ver como é que fica simples? Organizar e manter é uma função normativa ou uma função executiva? Executiva. Se o registro é nacional, quem faz é quem? DENATRAN. Aí ficou fácil, né? Vamos lá? Registro Nacional de Veículos Automotores. Temos o Registro Nacional
de estatísticas de acidente de trânsito. E nós temos também o Registro Nacional, RENASH, RENAVAN, RENAEST e de Informações. Registro Nacional de Informações. E agora eu vou colocar separado um em azul aqui. A Lei 14.071, doutores, atribuiu uma nova função ao Denatran. Organizar e manter o Registro Nacional Positivo de Condutores. Pedro, o que é o Registro Nacional Positivo de Condutores? Fala para mim. Moçada, é um registro que eu nunca vou estar presente. Por quê, Pedro? Porque esse registro ele vai assinalar, mediante autorização, claro, da pessoa, um banco de dados de condutores que não tem infração nos últimos 12 meses. Entendeu? Então, olha só que interessante. Se o condutor não tiver sequer uma infração em um prazo de 12 meses, ele será inscrito aqui no Registro Nacional Positivo para ele ser beneficiado com algumas coisas. Deu para entender? E quem que organiza e mantém o Registro Nacional? Doutor, Denatran. Bem simples isso aí. Bastante tranquilo da gente bater na tecla essa questão de organizar e manter que a gente tem aí. Próxima atribuição, letra E. Administrar, moçada. Administrar o Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito, que é o chamado FUNSET. Administrar o Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Isso acaba sendo também função do Denatran. E como que isso funciona, Pedro? Olha só. Quando a gente pega o finalzinho, as disposições finais ali do CTB, ele vai afirmar que 5% do valor arrecadado das multas será depositado mensalmente ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Então, 5% do que é arrecadado mensalmente em infração será depositado nesse fundo para ser investido em segurança e educação no trânsito. Outro aspecto também bastante relevante aqui para nós, tá? Próxima função, F. Elaborar e distribuir conteúdo programático. Conteúdo programático para a política de educação de trânsito. Então, aqueles caderninhos, aqueles adesivos, aqueles objetos utilizados na campanha, quem elabora e distribui é o Denatran. Perceba, função tipicamente executiva. Então, elaborar e distribuir conteúdo programático para as campanhas de educação também acaba sendo uma função do Denatran. E, por fim, na nossa letra G, última atribuição importante aqui para nós, diz respeito à instrução. Ele funciona, moçada, como órgão. O Denatran funciona como órgão de assessoramento do CONTRAN. Olha só, o Denatran ele funciona como um órgão de assessoramento do CONTRAN. Como assim, Pedro? Olha só, é ele quem presta assistência, é ele quem prestará uma assistência técnica, administrativa, jurídica ou ainda financeira. Olha só, o Denatran ele funciona como um órgão de assistência técnica, administrativa, jurídica e financeira do CONTRAN. E além disso, é ele quem vai fazer a instrução. Então, instruir os recursos. Instruir recurso do CONTRAN quando ele pedir recurso para o Ministério da Infraestrutura. Então, quem que vai instruir esse recurso? Denatran. Muito interessante essa função que a gente tem dele aqui também. Ele funciona, portanto, como órgão de assessoramento do CONTRAN propriamente dito. Deu para entender? Então, dentro dos órgãos executivos, eu cravei com você o Denatran nas principais funções que você tem que saber. Moçada, é bem rápido, é bem isso mesmo que a gente tem que ver. Agora, eu vou avançar para o nosso item 2.2, Detran. Funções do Detran. Então, vamos lá. O Detran, doutores, ele está previsto lá no artigo 22, tá? Ele está previsto lá no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro. E ele, você já sabe que ele é o órgão executivo de trânsito dos estados e do DF. Caberá, portanto, ao Detran, vamos devagar, né? Vamos devagar. Primeiro, fazer cumprir a legislação no âmbito, igualzinho os outros, né? Cumprir e fazer cumprir
a legislação no âmbito da sua competência, da sua circunscrição. Até aí tá fácil. Segundo, realizar mais fiscalizar mais controlar o quê? O processo de formação de condutores. Moçada, quem faz a formação de condutores, portanto, é quem? É o Detran. Mas vai dizer, Pedro, mas eu achei que era a autoescola. Ô, meu filho, a autoescola é um órgão credenciado no Detran. Percebeu? A autoescola é um órgão credenciado no Detran. Então, realizar, fiscalizar e controlar aperfeiçoamento, formação de condutores, reciclagem entra aqui também, ok? Essa seria a ideia relativa à formação de condutores. Então, aqui entra reciclagem. Aqui entra a parte de cursos especializados, que seria o aperfeiçoamento. Aqui você tem ainda a questão relacionada a tudo relativo à formação do condutor, inclusive a inicial, tá? A formação inicial, curso de formação de condutores. Tudo isso vem sendo atribuição aí do Detran. Próximo, letra C. Mais uma atribuição importante, vistoriar e inspecionar veículos. Olha só, vistoriar e também inspecionar veículos no que diz respeito aos equipamentos de segurança. Então, o Detran, ele também vai fazer vistoria e inspeção de veículos. Por exemplo, quando for alteradas as características originais de fábrica. O Detran, ele tem capacidade de vistoriar e também de inspecionar esse tipo de veículo. Próxima atribuição. Aí vem a função sequencial, né, cara? O Detran, ele pode fiscalizar? Ó a pergunta, inclusive, que a gente teve num amigo esses dias. Fiscalizar, ele pode? Pode ou não pode? Pode. Se ele pode fiscalizar, se o Detran pode fiscalizar, ele também pode o quê? Aplicar penalidades. Sim ou não? Ele também pode aplicar as medidas administrativas dela decorrentes. Então, vamos lá. O Detran, ele pode fiscalizar, ele pode, consequentemente, também autuar e também aplicar penalidade e as medidas administrativas dela decorrentes. Aí, no que diz respeito à aplicação de penalidade, moçada, é só o Detran. O Detran é o único órgão, tá? O Detran é o único órgão que pode aplicar todas as penalidades. Inclusive, unicamente, é só ele quem pode aplicar a penalidade de suspensão por pontuação. Isso aqui foi alterado. A penalidade de suspensão derivada, moçada, de pontuação. Olha que interessante. Eu vou até conversar com você. Eu vou pedir para você baixar o seu material e prestar atenção no que eu vou dizer a partir de agora. Moçada, até 2019, melhor dizendo, até 2020, né? Até porque a vigência da 14.071 se deu até somente se deu em 2021. Então, até 2020, o único órgão competente para aplicar a suspensão da carteira de habilitação, o único órgão, claro, na esfera administrativa, era o Detran. Só o Detran podia fazer isso. Agora, com essa inovação, nós temos órgãos executivos rodoviários e até a PRF podendo suspender a habilitação. Só que esta suspensão exercida pelos demais órgãos que não o Detran, somente pode ser aquela suspensão quando ela estiver prevista especificamente na infração. Quando se tratar de suspensão derivada de pontuação, esta só o Detran quem pode aplicar. Suspensão por pontuação, eu repito, só Detran aplica. Tá claro? Bacana. Essa é a nossa atribuição de letra E. D, né? Letra E. Agora vamos ver. Arrecadar valores provenientes das penalidades que ele aplicar, por exemplo, a multa. Se o Detran aplicou a multa, é ele quem vai arrecadar valores das penalidades. E também arrecadar valores da estada, melhor dizendo, da estadia e remoção. Também arrecadar valores de estadia e remoção de veículos e de objetos na via. Então, a arrecadação de valores provenientes das penalidades, como a penalidade de multa,
assim como arrecadar valores da estadia e remoção de veículos e objetos ali na via. Tudo isso vem a ser função relativa ao DETRAN. Pedro, e a gente já terminou? Claro que não. Eu tenho que trabalhar mais algumas que não cabem aqui. Eu vou continuar aqui no outro quadro. Então agora, nós vamos entrar na atribuição de letra F, tá? Será também o DETRAN responsável, moçada? Olha que interessante isso aqui. Por credenciar. Por credenciar. Então vamos colocar aqui na letra F, né? Letra F. Credenciar órgãos de trânsito. Órgãos de trânsito. Então, olha só. Credenciar um órgão de trânsito. Lembra que eu te falei da municipalização? A prefeitura, ela tem que se credenciar em qual órgão? Fala para mim. Justamente tem que se credenciar no órgão do DETRAN. É o órgão executivo do estado ou ainda do Distrito Federal. Bem simples, credenciar órgãos de trânsito. Além disso, o DETRAN também tem a função de fiscalizar a emissão de gases poluentes e também de ruído, sempre prestando apoio operacional aos órgãos ambientais. Sempre que se mostrar necessário apoio a órgãos ambientais. Então, isso acabaria sendo também uma das funções do DETRAN. Vamos para a próxima. Moçada, criar, aqui está a novidade. Criar, implantar e manter, meu Deus, vem cá, as escolas públicas de trânsito, EPTs. Esta atribuição foi trazida pela Lei 14.071 expressamente aos DETRANs e aos órgãos executivos dos municípios. Pedro, o que é uma escola pública de trânsito? Doutores, são escolas que trabalham com a educação de crianças e adolescentes. Estes órgãos, então, serão criados, mantidos e também implantados pelo DETRAN a priori. E, inclusive, isso você vê comigo lá no capítulo de Educação no Trânsito, artigo 74 a 79. A gente até acaba martelando isso aqui. Então, esta é uma função nova, trazida pela Lei 14.071. Na verdade, doutores, essa função ela já existia, tá? Só que ela estava prevista lá na frente no CTB. Essa seria a ideia que a gente tem aqui na prática. Tudo bem? Bacana? Moçada, assim eu fecho com você, portanto, as atribuições trazidas ao DETRAN. Matamos o nosso item 2.2 e agora eu quero trabalhar com você o nosso item 2.3. 2.3. Atribuição dos órgãos executivos de trânsito, executivos de trânsito dos municípios. Vamos ver o que os órgãos executivos de trânsito municipal eles podem fazer? O primeiro aspecto que a gente tem que ver é onde ele está previsto. E eu já lhes adianto que ele está lá no artigo 24. Artigo 24 do CTB. Então, estamos falando dos órgãos executivos e agora nós vamos bater os órgãos executivos municipais. Primeira atribuição, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito no âmbito da sua circunscrição. Até aqui não tem muita novidade. No âmbito da sua circunscrição. Beleza, Pedro, até aí foi com bastante tranquilidade. Aí nós tivemos uma alteração promovida pela Lei 14.071, que é o inciso 2 do artigo 24. Olha o que é citado. Planejar, olha só, é a famosa função que eu gosto de chamar de PPRO. Olha só, planejar. Por que PPRO, Pedro? Planejar, projetar, regulamentar e operar. Olha só, planejar, projetar, regulamentar e operar. Esses 4 verbos devem ser aplicados em relação, primeiro, ao trânsito de veículos, de pedestres, de animais e também promover em caráter temporário definitivo. Está aí a modificação pela 14.071. Em caráter temporário ou definitivo, de áreas de proteção e de cuidados com ciclistas. Então, olha só, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito
nas vias, inclusive em caráter temporário ou definitivo, no que diz respeito ao trânsito feito por ciclistas. Então, olha só, vê se faz sentido. Em caráter temporário ou em caráter definitivo. Isso aqui que eu coloquei para você em vermelho está previsto na Lei 14.071, tá? Então, planejar, projetar, regulamentar e operar estas atividades de trânsito, também relacionando a questão de segurança dos ciclistas. Esse é o ponto importante que veio a ser modificado aqui pela 14.071 dentro do 24, tá? Nós temos mais. Além disso, os órgãos municipais, executivos municipais, também têm a função IMO. Pedro, como assim função IMO? Olha só, o que eu chamo de função IMO, moçada? Implantar, manter e operar. Implantar, manter e operar duas coisas. Duas coisas. Primeiro, a sinalização e equipamentos de controle viário. A sinalização e também equipamentos de controle viário. E segundo, então vamos lá, tem que instalar um radar. Moçada, imagina que tenha que instalar um radar. Quem vai instalar, no caso do município, é o órgão executivo municipal. Tudo bem? E ainda temos uma segunda vertente que está lá no inciso 10. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago. Estacionamento rotativo pago. Isso é função nata do órgão municipal. Então, sempre que a banca citar alguma coisa de estacionamento, moçada, a chance de ser o órgão executivo municipal é muito grande. Então, essa função, você vai perceber que só ele tem essa função de todos os elementos que a gente está vendo no CTB. Tá? Essa é a função C, que eu coloquei para você sendo chamada de função IMO, brincando aí um pouquinho mais para você, né? E aí, nós temos que trabalhar também a questão relacionada ao que ele pode fiscalizar. Ó. Então, olha só, fiscalizar. Se ele pode fiscalizar, ele pode autuar. Se ele pode autuar, ele pode aplicar penalidades. E se ele pode aplicar penalidades, ele também pode aplicar as medidas administrativas, dela decorrentes. Medidas administrativas dela decorrentes. Tudo bem? E aí, o que a lei falou? Olha as novidades que a gente tem aqui, ó. Aplicação de penalidade. Quais penalidades pode o órgão executivo municipal aplicar a partir de agora? Olha só que interessante. Quais penalidades? Ela pode aplicar a advertência por escrito, que nós veremos lá na frente o que isso significa. Pode ser aplicado também a penalidade de multa. E está aqui a novidade. Moçada, está aqui a novidade. Aplicar a penalidade de suspensão. Aplicar a penalidade de suspensão específica na infração. E detalhe, suspendeu a CNH especificamente na infração, o que vai acontecer? Deve haver comunicação sendo feita para o DENATRAN, que é o órgão executivo de trânsito máximo. Tudo bem? Deve-se comunicar o órgão executivo máximo da União. Tudo bem? Então, suspensão específica na infração propriamente dita. Essa seria a ideia do que a gente tem que trabalhar dentro dessa parte de suspensão. Então, isso aqui, moçada, é novidade pela 14.071. Vale sempre ressaltar isso aqui para você, tá? Nós temos ainda a possibilidade do órgão executivo de trânsito, olha que interessante, nós temos a possibilidade do órgão executivo de trânsito dos municípios também criar, manter e operar as escolas públicas de trânsito. Isso aqui também é novidade. Criar, manter e operar. Criar, manter e operar as escolas públicas de trânsito. Igualzinho eu falei para você no Detran.
Olha que relevante isso aqui para nós, moçada. As escolas públicas de trânsito. Então, criar, manter e operar as EPTs acabou se tornando também função do órgão executivo de trânsito do município. Ok? Vamos avançar. Ainda será função também do órgão executivo municipal, EF, fiscalizar alguns aspectos específicos. A lei ainda cita o seguinte, ó, fiscalizar excesso de peso, dimensão e lotação. Excesso de peso, dimensões e também lotação dos veículos, como no caso dos ônibus. Essa seria uma primeira fiscalização. Segundo, fiscalizar também, moçada, a questão de emissão de gases poluentes e ruído. Também existe essa previsão. Fiscalizar a emissão de gases poluentes e também o quê? Ruídos. E por fim, está aqui a novidade. Em se tratando de estacionamento privado de uso coletivo, doutores, isso é função nata dos municípios. No que diz respeito a estacionamento irregular em vagas especiais, vagas destinadas a pessoas especiais, também o município será capaz de fazer. Moçada, o órgão executivo municipal, ele pode fiscalizar estacionamento privado de uso coletivo exclusivamente com a finalidade de verificar estacionamento irregular. Essa é a ideia que a gente acaba trazendo, que a gente acaba encontrando lá no inciso 6 do artigo 24. Tudo bem? Essa função também é importantona para você aí na prova. Para a gente fechar, credenciar serviço de escoltas, também seria a função que a gente tem aí dos órgãos municipais, que é bastante importante. Duas funções para a gente fechar. Credenciar serviço de escoltas. Olha só, também é função municipal. Então, função de letra G, né? Credenciar serviço de escoltas. Credenciar serviços de escolta, assim como adotar as medidas de segurança para transporte de cargas indivisíveis. Tudo bem? E letra H, para a gente fechar as atribuições do órgão executivo dos municípios. Registrar, licenciar e licenciar veículos de tração animal e também de propulsão, o quê, doutores? Humana. Então, isso acaba sendo também função do órgão executivo de trânsito municipal. E detalhe, quem regulamenta especificamente isso é só o município. Por isso que esse ponto aqui também tem que estar destacado aí no seu material. É ele o único órgão que faz a questão relacionada a registro e licenciamento de veículos de tração animal e de propulsão humana, assim como a expedição de um documento de habilitação para os condutores destes veículos. Isso também se aplica. Beleza, Pedro. Fechamos então a parte voltada à questão relativa aos órgãos executivos municipais e vamos fechar o nosso assunto falando do nosso item de número 3. E o nosso item de número 3 vai trabalhar basicamente com os órgãos executivos rodoviários, tanto no âmbito da União, quanto dos estados, do DF e dos municípios. Então vamos lá? Só para a gente fechar o nosso assunto da nossa aulinha aqui, olha só. Órgãos executivos rodoviários seria o nosso item de número 3. Então olha só. Órgãos executivos rodoviários. Lembrando que o que eu vou dizer aqui, isto se aplica tanto no âmbito da União, dos estados e do Distrito Federal, e também se aplica no âmbito dos municípios. Bacana?
órgãos executivos rodoviários no âmbito da União, dos estados do DF e também dos municípios. Vamos lá. O que a gente tem que saber? Primeiro, artigo 21, né? Artigo 21. Esse é o artigo que vai trabalhar para você que está pedindo aí onde você tira as informações. Artigo 21. E, moçada, no âmbito do artigo 21, a primeira atribuição que eu quero ver com você dos órgãos executivos rodoviários é exatamente a mesma. Exatamente a mesma que a gente trouxe em relação ao feito aqui, né? Nós temos aqui cumprir, fazer cumprir, cumprir e fazer cumprir a legislação no âmbito da sua circunscrição, claro, tá? No âmbito da sua circunscrição. Letra B. Também teremos como função a tal da PPRO, lembra? Função municipal PPRO tem a mesma aqui, ó. Planejar, projetar, regulamentar e também operar. Só que qual que é a diferença aqui? Aqui não existe aquela palavra em caráter temporário ou definitivo, o trânsito de ciclistas. Aqui você só tem o quê? Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, o trânsito de veículos, trânsito de pessoas e também o trânsito de animais. E aí, quanto a ciclista, aqui nós não temos a palavra temporário ou definitivo. Aqui no artigo 21, nós encontramos o quê? Promover o desenvolvimento da circulação, junto, claro, com as medidas de segurança para os ciclistas. Percebeu? Nós não temos em caráter temporário ou definitivo sendo expressamente citado aqui, no artigo 21. Então, essa é uma mudança que a gente tem. Letra C. Função IMO. Implantar, temos aqui também, ó. Implantar, manter e operar o quê? Aqui você só tem uma coisa. Você não tem, por exemplo, estacionamento rotativo pago. Aqui você só tem implantar, manter e operar o quê? A sinalização e os equipamentos de trânsito. A sinalização mais os equipamentos de trânsito. E veja se faz sentido. E veja se faz sentido. Cuidado. Implantar, manter e operar sinalização e equipamento de trânsito é função do órgão executivo de trânsito dos municípios e do órgão executivo rodoviário. Agora, alterar, complementar e aprovar sinalização e equipamento de trânsito é função do CONTRAN. Aprovar, complementar e alterar, CONTRAN. Implantar, manter e operar, executivo de trânsito dos municípios e executivo rodoviário. Percebeu? Cuidado, hein? Aspecto técnico cobrado aí na sua prova. E aí, vamos continuar. Letra D agora, né? Letra D. Vamos lá. O DENIT, por exemplo, ele pode fiscalizar? Pode ou não pode? Pode. Se ele pode fiscalizar, ele pode o quê? Autuar. Se ele pode autuar, ele pode o quê? Aplicar penalidade. E se ele pode aplicar a penalidade, ele também pode aplicar o quê? As medidas administrativas dela decorrentes. E aí, quais seriam, Pedro, as penalidades que o órgão executivo rodoviário pode aplicar? Quais seriam elas? Vamos lá? Advertência por escrito, penalidade de multa e a penalidade, olha a novidade aqui, ó, de suspensão. Suspensão desde que ela seja suspensão especificamente prevista na infração. Não vale a suspensão por pontuação, hein? E esta suspensão também demanda comunicação ao órgão executivo máximo da União, ao DENATRAN. Então, o órgão executivo rodoviário pode suspender quando previsto na infração e comunica o DETRAN do feito. Foi? Então, fiscalizar, autuar e aplicar penalidades, todas estas daqui, que são relevantes aqui para nós. Atenção! Além disso, outro ponto relevante aqui, fiscalizar a emissão de gases poluentes e ruído. Também de gases poluentes, GP e do ruído. Então, isso também pode ser feito aqui pelo órgão executivo rodoviário de trânsito. Letra F.
Também poderá o órgão executivo rodoviário credenciar veículos de escolta. Credenciar veículos de escolta. Notadamente, mostrado isso acontecendo, por exemplo, no âmbito do DENIT, que ele vai credenciar para que seja transitado, por exemplo, em rodovias federais. Então, nesse caso, nessa situação em específico, é outro ponto bastante interessante que você tem que lembrar em se tratando dessa situação. Vamos avançar para a gente fechar? Letra G. Letra G. Além de credenciar veículos de escoltas e adotar as medidas de segurança necessárias para o transporte de carga indivisível, isso tudo entra junto aqui, tá? Credenciar veículos de escolta e também adotar as medidas de segurança para o trânsito de carga indivisível. Eu tenho mais uma atribuição que seria vistoriar veículos, olha só. Vistoriar veículos para concessão de AET, Autorização Especial de Trânsito. Essa função não é só do órgão executivo rodoviário. Esta função aqui, se você quiser, complementa também dentro das funções dos órgãos executivos municipais. Isso também é função do órgão executivo municipal. Vistoriar veículos para que seja dada a concessão de autorização especial de trânsito propriamente dito. Legal? Moçada, no que diz respeito aos órgãos executivos rodoviários, para mim é mais do que o suficiente isso que a gente bateu aqui. Claro que nas aulas, no material, em todos os pontos importantes, toda a fonte de estudo que você tem, eu deixo isso muito mais complementado. Tem que fazer leitura, mas o que costuma cair mais em prova são esses pontos que eu bati aqui com você. E moçada, assim a gente fecha, portanto, o nosso estudo da parte voltada aos órgãos executivos e executivos rodoviários que integram o Sistema Nacional de Trânsito.